Bom, o que é inteligência artificial e RPA? Automação de processos robóticos é um tipo de inteligência artificial? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante. Se a gente analisar o conceito mais básico de inteligência artificial, que define que ela é a aplicação de máquinas para a realização de atividades humanas de uma maneira autônoma. Então, nesse conceito, a gente pode dizer que RPA é um tipo de inteligência artificial. Mas se a gente olhar para algumas definições que são mais avançadas de inteligência artificial, que diz que a inteligência artificial tem como objetivo a criação de máquinas que simulem a capacidade humana de raciocinar e tomar decisões, então a automação de processos robóticos, no seu estado mais puro, se distancia bastante da inteligência artificial. Mas, independente da abordagem que for melhor compreendida, na prática existe uma distinção bastante considerável entre essas duas abordagens de uma maneira aqui mais tecnológica. Por quê? A automação de processos robóticos é a utilização de um software que age como um robô lógico que tem como principal objetivo realizar tarefas nos sistemas informatizados. Inicialmente, essa automação ela deve agir exatamente como a forma, que um ser humano age quando ele está utilizando um sistema qualquer, um programa qualquer no computador. Então, esse software robô, ele é ensinado a repetir. Então, essa aqui talvez seja a palavra, nesse conceito mais básico de RPA, que é mais importante. Ele é ensinado a repetir todas as ações que uma pessoa precisa realizar para cumprir uma atividade no computador, como, por exemplo, clicar em ícones, botões, menus, digitar informações, copiar, colar dados, ler dados de planilhas eletrônicas, enviar e-mail, enfim. Teoricamente, um robô RPA ele pode fazer qualquer coisa que uma pessoa, um ser humano faz quando faz uso de programas digitais em um computador. E qual foi a vantagem que a automação de processos trouxe logo de cara? Assim que você implanta uma automação de processos, ela já traz um resultado, uma vantagem logo de cara, que é a capacidade que o RPA tem de realizar a mesma tarefa milhares e milhares de vezes, com uma quantidade numerosíssima de dados, sem cometer erros, sem se cansar e principalmente na velocidade que as aplicações com as quais ela interage permitem, ou a velocidade de resposta das aplicações com as quais ela está interagindo. Então, essa vantagem já deu às pessoas o poder de se livrarem dessas tarefas que, primeiro, consumiam muito tempo para que pudessem, então, focar em tarefas que, na verdade, exigissem mais da sua capacidade técnica e, com isso, trouxesse resultados mais voltados aos negócios da empresa. Então, podemos aqui, metaforicamente falando, dizer que nesse organismo tecnológico, a automação de processos robóticos são as mãos dessa máquina, que são as mãos que de fato realizam os processos finais em lugar do que uma pessoa, um usuário, faria. E aí a inteligência artificial, nós podemos pensar o seguinte: enquanto a automação de processos robóticos busca, na sua base, na sua simplicidade, imitar ações manuais do ser humano repetidamente, a inteligência artificial busca simular a própria inteligência humana, dando a capacidade para a máquina de raciocinar. E, através desse raciocínio,
tomar decisões e resolver problemas. Essa capacidade de raciocínio da inteligência artificial, ela é dividida basicamente em dois tipos, né? O primeiro é por indução, onde basicamente ela observa e analisa os padrões, e aí precisa de uma quantidade gigantesca de dados, né? E através desse padrão observado, a máquina, esse raciocínio chega a uma conclusão. E o segundo é por dedução, que basicamente atua com tentativa e erro até chegar à conclusão mais precisa, mais correta. Então, para conseguir alcançar esse objetivo, a inteligência artificial faz uso de várias ferramentas e técnicas que hoje são bastante difundidas, bastante conhecidas, embora nem sempre entendidas, mas bastante conhecidas, como, por exemplo, machine learning, que é a aprendizagem de máquina, que usa exatamente dedução para aprender, né? Ela vai na tentativa e erro, né? Até se tornar inteligente no conceito de uma máquina, obviamente. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é se é possível integrar RPA com a inteligência artificial. Já que eu tenho RPA que é capaz de fazer, de executar, eu posso aproveitar esse conhecimento da máquina, inteligência artificial, para que eu consiga criar robô cada vez mais autônomo. Então a resposta é: não só é possível, como já faz parte de grande parte das implementações de automação de processos robóticos que a gente já tem visto nas empresas. A maioria das ferramentas de desenvolvimento de RPA que lideram essa corrida, lá, principalmente no quadrante mágico lá da Gartner, já permite que vários recursos de inteligência artificial sejam embutidos nos seus robôs desenvolvidos através das suas ferramentas. Já é bastante comum a gente ver a utilização de computer vision, que é a visão computacional, né, que dá ao robô a capacidade de reconhecer padrões de imagens nos sistemas com os quais ele está ali interagindo. Esse é um passo fundamental na medida em que os sistemas, principalmente o web, eles sofrem manutenções diárias e mudanças estruturais nesses sistemas que acabam interrompendo a automação. Quando essa automação, esse robô, ele depende exclusivamente da interação com os elementos, por exemplo, utilizando as tags HTML, os identificadores desses elementos, desses sistemas, quando existe uma mudança estrutural, ainda que não exista uma mudança visual na aplicação, por exemplo, mudou-se o identificador de um determinado campo, esse robô ele acaba interrompendo a sua execução. Então, como a gente disse anteriormente, que o RPA, metaforicamente falando, são as mãos da máquina, a inteligência artificial, nessa mesma metáfora, seria o cérebro, seria o comandante, onde o RPA não necessariamente precisa agora ser somente um imitador ou repetidor de tarefas, ele é capaz também de ser usado na tomada de decisões. Enquanto até aqui a automação de processos robóticos não era capaz de tomar decisões, mas apenas realizar tarefas, repetindo irracionalmente cada passo, com o emprego da inteligência artificial, a máquina, e aí como um todo, e aí não estamos mais dividindo inteligência artificial, RPA, mas a máquina como um todo passa a ser capaz de analisar e de tomar decisões baseado no resultado da sua análise, seja indutiva, seja dedutiva. Então, quer saber mais sobre automação de processos robóticos? Eu vou deixar aqui um link, né? E lá você vai encontrar diversos artigos, vídeos, eventos que eu faço gratuitos e online sobre RPA, e você vai conhecer bastante coisa aí sobre automação de processos robóticos. Por hoje é isso.
A gente se vê aí no próximo artigo. Até lá.